Olá, amigos, como estão? Tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa matéria de Teoria Geral do Delito. Bom, nós estamos falando das espécies de infração penal. Nosso conceito, bipartido, crimes e contravenções, e estamos então trabalhando as diferenças entre crimes e contravenções. Prezados, olhem só, muita atenção aqui, tá? Nós vimos já algumas diferenças clássicas, como, por exemplo, crimes mais graves, contravenções menos graves, crimes Código Penal, legislação especial, contravenções, decreto 3688 de 41, perfeito. E vimos as penas, né? Crime, reclusão, reclusão e multa, reclusão ou multa, detenção, detenção e multa, detenção ou multa, contravenções, prisão simples e multa, prisão simples ou multa e multa. Só que existem outras diferenças e volta e meia cai em prova. Então vamos falar sobre elas aqui, ok? Eu vou continuar a numeração da aula passada. Nós vimos na aula passada 3 diferenças, então eu vou agora para número 4. Então eu vou botar aqui 4. Qual é a quarta diferença? Pessoal, assim, ó. Nos crimes, de regra geral, certo? Quando eu busco cometer um crime e por razões externas ao meu objetivo eu não alcanço o meu resultado, eu tenho, na verdade, a figura desse crime na forma atentada. Por exemplo, isso é clássico dos crimes materiais, por exemplo. Eu quero matar alguém. Então eu vejo o meu desafeto diante de mim, eu efetuo um disparo e eu acabo errando o tiro, eu não tenho uma boa mira. Ou então eu posso talvez atingir esse indivíduo, mas eu não venho a matá-lo. Qualquer uma dessas duas situações. Eu erro, a bala não atinge a vítima ou atinge, mas não o mato. Nos dois casos, tá? O meu crime que eu vou responder é de homicídio. Só que nos dois casos é na modalidade tentada. Por quê? Porque com o tiro eu iniciei a execução, o crime, o resultado, o crime não se consumou, a morte não aconteceu, e foi por motivos externos. Eu queria que o homicídio acontecesse. Isso é a figura da tentativa. E quando a gente olha o Código Penal, nós vamos perceber que lá no artigo 14, no seu parágrafo único, vai estar escrito: pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ok? Então, prezados, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, de regra geral, nós podemos ter a punição para crimes tentados. Pune-se a tentativa. Certo? A tentativa vai ser punível. De regra, a pena igual dos crimes consumados, reduzida de 1/3 a 2/3. Agora, quando nós vamos para a lei de contravenções, a gente já está diante de uma situação um pouquinho diferente. Vem comigo. A lei de contravenções, ela diz lá em cima, no seu artigo 4º, olhem que interessante o que está dito lá. Não é punível a tentativa de contravenção. Então, quando a gente está diante de uma contravenção penal, cuidado. Não está dizendo aqui que não é possível uma tentativa de contravenção. Não é isso. Está dizendo aqui que a tentativa de contravenção não é punível. Então, se um indivíduo for surpreendido
tentando jogar no bicho, tentando praticar vias de fato, tentando perturbar sossego alheio, ele não vai sofrer punição alguma. Percebam? Isso aqui é uma outra diferença e que, às vezes, cai em prova. Então, prezados, o que nós vamos fazer? Vamos botar aqui, né? Número 4. Não se pune a tentativa. Aí está. Nas contravenções vai prevalecer essa regra, porque lembrem quando nós terminamos as aulas de lei penal, o que o artigo 12 do Código Penal diz? Aplicam-se as regras gerais desse código aos fatos, né, às regras estabelecidas em lei especial, desde que elas não digam o contrário. Ou seja, se a lei de contravenções diz que não se pune a tentativa, para as contravenções vai prevalecer essa regra aqui. Certinho? Bom, temos mais diferenças? Claro que temos. Uma outra diferença, senhores, é a questão da ação penal. 5. Ação penal. Ou seja, quando a gente fala em crimes, tem casos em que o titular, quem vai ingressar com a ação penal, é um órgão. Outros casos vai ser a própria vítima. Isso no que diz respeito a crimes. A ação penal pode ser pública e essa ação penal pública pode ser incondicionada e ela pode ser condicionada. Nesse momento não nos importa, não nos interessa essa diferença e essas classificações. Assim como a ação penal pode ser também privada. Aqui está. Todavia, as contravenções são sempre de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, sempre que acontecer uma infração penal, ok? Sempre que acontecer uma infração penal, sempre que ela ocorrer, nós vamos ter como titular da ação que vai processar o contraventor o Ministério Público. Um sujeito praticou vias de fato contra outro. O Ministério Público é quem vai ser o autor da ação. Claro, isso para a prova. Isso para provas objetivas, de marcar. Por quê? Porque na prática, o que se tem feito na jurisprudência? Se tem feito o seguinte raciocínio. Se lesão corporal leve, por exemplo, que é crime, exige representação da vítima para que o MP ofereça a denúncia, por que vias de fato... Eu liguei os microfones. Liguei, ei, som. Liguei ali, só conferir. Claro. Por que vias de fato que é menos grave não iria exigir? Então, claro que na prática, ok, tem se exigido a representação também nas contravenções, quando se trata de contravenções com vítima, por exemplo, perturbação de sossego alheio. É uma contravenção, mas quando tu liga, por exemplo, para a polícia militar, dizendo que tem alguém fazendo com som alto,
A polícia vai perguntar: tu gostaria de representar? Se tu disser não, a polícia vai dizer: então eu não vou fazer nada. Ah, mas é ação penal pública incondicionada. Azar é teu. Certo? Isso aqui serve para título de prova. Tem mais diferença? Tem. Vamos cuidar aqui. Por quê? Porque crimes podem ser, certo? Crimes podem ser de menor, médio e elevado potencial ofensivo. Aqui está. Menor, médio e elevado potencial ofensivo. O que isso quer dizer? Seguinte, pessoal, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Tem um monte. Ameaça, lesão corporal, calúnia, injúria, difamação, prevaricação, uma série. Esses são os crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de médio potencial ofensivo, médio, são todos aqueles cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. Não importa a pena máxima. Por exemplo, estelionato. Estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Lesão corporal grave, 1 a 5 anos. Esses crimes são de médio potencial ofensivo. Eles admitem a chamada suspensão condicional do processo. E quais são os crimes de elevado potencial ofensivo? Bom, aí são aqueles que a pena máxima, a pena mínima ultrapassa 1 ano e a máxima ultrapassa 2. Por exemplo, furto qualificado, que a pena é de 2 a 8. Homicídio simples, que a pena é de 6 a 20. Peculato, cuja pena é de 2 a 12. Esses crimes são de elevado potencial ofensivo. Ok? Agora, e as contravenções? Bom, as contravenções, amigos, sempre são infrações de menor potencial ofensivo. Não importa a pena, não importa a quantidade. Quem diz isso é o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Toda contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo e vai seguir as regras da Lei 9.099. Lá na Lei de Contravenções diz que nenhuma contravenção pode ter pena de prisão simples acima de 5 anos. Então, mesmo que surja uma contravenção que a pena seja prisão simples de 5 anos, ela vai ser uma infração de menor potencial ofensivo. Não tem escolha. De um jeito ou de outro vai ser. Certo? Cuidem isso também. Tem mais diferença? Tem mais diferença. Meus amigos, crimes nós vamos ter como competência para processar e julgar. Competência. Nós podemos ter a Justiça Estadual e nós podemos ter a Justiça Federal. Justiça Estadual, Justiça Federal. Bom,
Justiça Federal sempre que um crime atingir interesses da União, por exemplo, lá do artigo 109 da Constituição. Quando não atingir esses casos, vai ser da Justiça Estadual. Não precisamos nos aprofundar mais nisso agora. Todavia, quando a gente fala de contravenções, o próprio 109 excetua, afasta as contravenções. Então, meus amigos, elas sempre serão da Justiça Estadual. Sempre da Justiça Estadual. Ok? Vamos ver. Vamos na Constituição Federal. Constituição sempre é bom a gente olhar. Não é verdade? Constituição Federal. Sempre é bom. E eu vou lá no artigo 109. Eu vou chegar nele e vou abrir aqui para vocês, tá bom? Vou chegar nele e vou abrir para vocês. Vamos lá. 103. Muitos aí provavelmente já pegaram, inclusive, né? 108, 109. Que fala sobre os juízes federais. Está aqui. Aos juízes federais, ou seja, Justiça Federal, compete processar e julgar. Aí nós vamos lá no inciso 4, que é o que nos importa agora. Vou pegar uma caneta para destacar. Os crimes políticos são aqueles que estão na Lei de Segurança Nacional, e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, olha agora, excetuadas as contravenções. Então, meus amigos, apareceu contravenção, ela vai ser julgada, certo? Por um juiz estadual. Cuidem isso, a Constituição ela é muito clara. Só que agora eu queria também dar o diferencial para vocês. Eu queria ir um pouquinho além do que o homem médio vai. Por quê? Pelo seguinte. A Justiça Estadual sempre vai julgar as contravenções. Mas tem um caso, que essas contravenções serão julgadas pela Justiça Federal. Que caso é esse? Fácil, lembrem. É quando quem praticar a contravenção tiver prerrogativa de função, foro privilegiado. Por exemplo, um juiz federal pratica a contravenção. Se o juiz federal praticar a contravenção, por exemplo, vias de fato, ele vai ser processado e julgado pelo TRF, Tribunal Regional Federal. Todavia, vejam, não foi para o TRF porque a contravenção é federal, não. Foi para o TRF porque o juiz tem prerrogativa naquele tribunal. Mas, de qualquer maneira, neste caso, que eu mostrei aos senhores, aí sim, nós vamos ter uma contravenção na Justiça Federal, mas é pela prerrogativa, pela natureza da contravenção, é sempre da Justiça Estadual. Certinho? Muito bem. Tem mais diferença? Tem mais diferença. Vamos botar aqui a número 8. A número 8, senhores, é a seguinte. Se um indivíduo comete um crime e fica demonstrado que ele desconhecia a lei, certo? Ou seja, a ignorância da lei,
ele não vai ter a isenção desse crime. Isso não serve para uma absolvição. Ok? Então podemos botar aqui: o desconhecimento da lei não isenta de pena. Basta os senhores verem o que diz o início do artigo 21 do Código Penal, que fala sobre o erro de proibição. Lá é muito claro ao dizer: o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, ninguém pode alegar que desconhece a lei para se eximir de uma responsabilidade criminal, ser isento de uma pena. Não. O desconhecimento da lei não tem essa força nos crimes de eximir um sujeito de uma sanção penal, mas o desconhecimento da lei tem a força de dar a ele uma atenuante. Na hora da sentença, o juiz vai condenar, mas vai atenuar a pena. Agora, nas contravenções, a coisa é um pouquinho diferente. Vem comigo. Olha o que diz as contravenções. Vamos nelas. Aqui estamos. Artigo 8º. Olha o que o artigo 8º diz. No caso de ignorância, ou seja, desconhecer, ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, ou seja, não tem como evitar, a análise, a valoração do juízo profano do indivíduo mostra que ele não poderia, por exemplo, um sujeito lá do interior, com pouquíssima instrução, ele realmente não sabia que não podia usar som alto, sei lá, ganhou um som primeira vez na vida. A pena pode deixar de ser aplicada. Vejam, não está dizendo aqui que a pena vai deixar de ser aplicada. Está dizendo aqui que a pena pode deixar de ser aplicada. Então, como é que eu vou botar aqui no número 8? Nada difícil, né, pessoal? O número 8, eu posso botar assim, ó. O desconhecimento da lei da contravenção, né? O desconhecimento da lei pode isentar de pena. O sujeito pode ser absolvido da contravenção dependendo desse desconhecimento, da análise do seu juízo profano. Perceberam que genial? Pois é. Então aqui nós já temos 8 diferenças. Parou por aqui? Segue mais. Segue mais. E eu vou botar agora a 9ª, só que eu vou botar a 9ª aqui em cima. Afinal de contas, vocês já têm tudo aí no caderno. Então nós vamos para a 9ª. A 9ª eu vou resumir em uma palavra de cada lado. Uma palavra de cada lado. E eu tenho certeza que os senhores vão entender, porque eu já trabalhei isso com vocês em um outro tema do direito penal, que é a lei penal. Vamos pôr assim, ó. 9. Aliás, uma palavra não vai dar. Territorialidade. Extraterritorialidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos crimes,
se pune crimes que foram praticados no Brasil, e também crimes que foram praticados no estrangeiro. Vocês lembram que tem situações que, embora os crimes cometidos no estrangeiro aplica-se a lei brasileira? Contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra a fé pública da União, Estado, município, administração pública por quem está a seu serviço, genocídio, quando a gente é brasileiro domiciliado no Brasil, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, a bordo de navios ou aeronaves mercantes ou de propriedade privada em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então nós temos crimes que ocorrem lá fora e podem ser aplicados à lei brasileira. Todavia, contravenção se limita à territorialidade, ou seja, só se pune uma contravenção que ocorreu no Brasil, não se pune contravenções que ocorreram lá no estrangeiro. Não há punição nesses casos. Certo? Tem mais diferença? Tem. Nos crimes, meus amigos, a pena máxima, número 10, está acabando o pincel preto, próxima aula já vou trocar. Pena máxima privativa de liberdade, cuidado agora! Por quê? Porque teve alteração há pouco tempo com o pacote anticrime. O que outrora eram 30 anos, agora são 40 anos. Este é o prazo que um sujeito pode ficar preso pela prática de um crime. Claro, tem crimes que a pena máxima é 2 anos, outra é 5, outra é 10, mas somando as penas, uma pessoa só pode ficar presa por 40 anos. Tanto que tipos penais que forem surgir ou penas que tiverem crimes que tiverem penas alteradas, tem que ter no máximo 40 anos. E as contravenções? As contravenções, prezados, eu já falei para vocês em outro momento, né? A pena máxima, 5 anos. E mesmo assim, serão sempre infrações de menor potencial ofensivo. Ok? Bom, dito isso, eu só quero ver se tem mais alguma diferença que é importante eu trazer para vocês. Tem mais uma. E eu vou botar aqui como 11. Existência de dolo ou culpa. Existência de dolo ou culpa. Para quê? Para que um crime exista. Não existe crime sem dolo e sem culpa. Tem que ter dolo ou culpa. Dolo, lembrando, né? Vontade e consciência, a intenção. Vontade dirigida a um fim ou assumir o risco. Será visto mais para frente. Para a existência de um crime. Para existir uma contravenção, basta a voluntariedade. Ou seja, basta o indivíduo ter uma conduta qualquer. E essa conduta para gerar a tipicidade da contravenção. Exemplo, eu ligo o som alto na minha casa. Eu não tenho a intenção de perturbar os vizinhos.
Só esse comportamento meu voluntário já fez com que exista a contravenção. Agora, claro, para eu ser punido por essa contravenção tem que ficar demonstrado o dolo. Certo? Isso é muito importante. Dito isso, eu posso afirmar a vocês que nós encerramos esse item das diferenças entre crimes e contravenções. Logo, amigos, a teoria do delito que nós vamos estudar e que nós estamos estudando valem tanto para os crimes como para as contravenções, mas lembrem dessas diferenças que aqui estão, porque pode ser que caia uma questão em prova envolvendo elas. Certinho? Fica o meu muito obrigado, é hora de tomar um cafezinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para dar seguimento à nossa matéria de teoria do delito. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.